Amém, graças a Deus. Quero agradecer o Ministério Louvor. Meus irmãos, vamos ficar de pé, em nome do Senhor. A partir desse domingo, durante aí 12 ministrações, tirando os dias de Santa Ceia, nós vamos trazer aqui um estudo, um treinamento para professor e aluno da escola bíblica. Então, você que é aluno, você vai participar, você que é professor também, você vai entender como é que funciona a escola bíblica dominical, como é que essa escola bíblica dominical ela é trabalhada, como é que você pode melhorar a escola bíblica dominical, e o nosso objetivo é melhorar a nossa escola aqui no Templo Central, tá bom? E eu espero muito que Deus possa abençoar você, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza. Hoje nós vamos trabalhar sobre capacitados para o ministério do ensino. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos 13, versículos 1 ao 3. Hoje eu vou falar de forma geral um modelo aí muito interessante da escola bíblica dominical a partir da Bíblia. Vamos ler a palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Diz assim o texto bíblico: E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e alguns o que, irmãos? Mestres, doutores. A leitura bíblica continua dizendo o seguinte: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, esse Lúcio aqui algumas pessoas até dizem que é o próprio Lucas, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, olha que interessante, disse o Espírito Santo. Quem foi que disse aqui, irmãos? O Espírito Santo. Separem a Barnabé e Saulo para uma obra que eu tenho chamado. Versículo 3. E assim, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, confirma a tua palavra, Senhor, no nosso coração. É o que nós te pedimos. Trabalha, Senhor, através desse projeto, para que a tua escola bíblica venha crescer e melhorar, em nome de Jesus, amém. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero levantar essa pergunta aqui, você pode se assentar. Vamos parar para entender como funciona a dinâmica da escola bíblica dominical. Então, como a Bíblia ela pode capacitar os professores para o ministério do ensino? Será que a Bíblia ela dá orientação para professor, para aluno, para esse ministério do ensino? A Bíblia dá, então a gente para pensar sobre isso. Será que a Bíblia ela traz alguma orientação para professores da escola bíblica, para você que quer se dedicar a ensinar a palavra de Deus e se colocar à disposição para servir? Hoje você pode ser aluno, mas amanhã você pode estar dando uma aula. Hoje você é professor, mas você pode melhorar também a sua aula. Então nós precisamos observar de forma muito clara que dentro da Bíblia nós vamos encontrar no Novo Testamento diversas igrejas. Então no Novo Testamento eu vou encontrar diversas igrejas, mas eu vou destacar três igrejas que mostram um modelo sensacional para a gente de ensino, e dentre as três, hoje eu vou destacar uma. No Novo Testamento eu vou destacar três. Nós vamos ter a igreja de Jerusalém, que é uma igreja padrão de modelo bíblico. Então nós temos a igreja de Jerusalém. Depois nós vamos ter a igreja de Antioquia, que é essa igreja que a gente está lendo aqui, e nós vamos ter também a igreja de Éfeso. Tem outras igrejas, mas eu destaquei essas três. Então nós temos Jerusalém, Antioquia e Éfeso. Hoje nós vamos olhar para essa igreja, a igreja de Antioquia, capital da Síria. A igreja de Antioquia, ela é um exemplo de padrão de ensino, de aprendizado também. Porque na igreja tinha profeta e tinha mestre. Então o versículo que a gente leu diz que na igreja de Antioquia tinha profeta, mas tinha também mestre. Já deu para perceber. E nesse padrão, o que a gente aprende? A gente aprende diversas coisas. E uma questão que a gente pode levantar é: quais são as marcas dessa igreja de Antioquia? Eu vou olhar para essa igreja e eu vou destacar algumas marcas para a gente aprender, para melhorar a nossa escola bíblica dominical aqui. A primeira marca vai estar em Atos capítulo 11, versículo 21. Deixa a tua Bíblia aberta para você acompanhar com a gente, tá bom?
Atos 11, 21, você vai ver a primeira marca da igreja. A segunda marca vai estar lá, como igreja de Antioquia, Atos 11, 23, é a outra marca que a gente vai estar lendo com você. A terceira marca está em Atos 11, 26. E a última marca que eu li com você está em Atos 13, versículo 1 ao 3. Então, nós vamos ter aí 4 marcas dessa igreja, 4 exemplos, 4 princípios que a gente pode aprender para melhorar a nossa escola bíblica dominical. Então, pega isso aí. Para você, como professor, melhorar a sua aula, para você, como aluno, se capacitar para ser um professor também, para melhorar, porque de repente você pode ter a chamada, mas está aí, e ainda não se colocou à disposição, e o nosso desejo é que você se coloque à disposição. Então, nós temos 4 marcas. A primeira marca que a gente vai trabalhar hoje pela manhã, para você entender, está em Atos capítulo 11, versículo 21. Quem pode ler comigo? Olha para mim aí, por favor. Atos 11, 21. Olha o que está dizendo o texto. Eu vou estar lendo e você vai acompanhando. Atos 11, 21 diz o seguinte: que a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram no Senhor. Sabe qual é a primeira marca da escola bíblica dominical da igreja de Antioquia? Olha que interessante. Sabe qual é a primeira marca da escola bíblica da EBD dessa igreja? É que a mão de Deus estava sobre a igreja. Então, se a gente quer crescimento na escola bíblica dominical, em primeiro lugar a gente precisa da primeira marca. Então, concorde comigo nessa manhã, nós também precisamos da mão do Senhor. Então, eu acredito, irmãos, que com a sua ajuda, com você que está aqui na EBD, e com a mão do Senhor, principalmente a mão do Senhor, nós vamos ter aqui uma frequência de pessoas que vai ser um domingo à noite, só que domingo de manhã. Eu creio nisso. Tem alguém que acredita nisso em nome de Jesus? Eu acredito que você vai me ajudar a convidar pessoas para vir para a EBD, e nós vamos ter domingos aqui, que a nave da igreja vai estar cheia, como se fosse um domingo à noite. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Você concorda com ela? Eu creio. Então nós precisamos observar, a mão do Senhor é a primeira marca. Para você melhorar a tua aula, guarda isso. Para você melhorar a tua classe, guarda isso. Para a gente melhorar essa EBD, guarda isso. A gente precisa da mão do Senhor. A mão do Senhor estava com ele. E detalhe, quando a mão do Senhor está sobre nós, 2 coisas acontecem. Está ali, quando você estiver dando a sua aula, você vai entender isso. Quando a mão do Senhor estiver sobre você, quando você orar e buscar a direção de Deus, 2 coisas vão acontecer. A primeira, muitos creram. Muitas pessoas vão crer. Para que serve a escola bíblica? Para a gente discipular pessoas. Então você vem para a EBD para as pessoas crerem, aprenderem sobre Jesus. Então, nessa manhã, você, independente se está na classe do discipulado, na classe senhoras, na classe de adultos, de criança, você está ensinando para as pessoas crerem em Jesus. Então, eu espero que você ensine para alguém crer em Jesus. Não é para a pessoa estar enraizada no pastor da igreja, não é isso. Mas é para a pessoa crer em Jesus. O nosso objetivo aqui na escola bíblica é que você creia em Jesus e fique firme em Jesus. Segunda marca, olha ali, está até no próprio texto. Muitos se Escola bíblica é lugar de conversão. Quando o ensino da palavra é bem feito, quando a aula é bem feita, bem explicada, pessoas se convertem. John Wesley, ele dizia o seguinte, que ele se convertia todos os dias. Olha, John Wesley, ele dizia que todo dia ele aceitava Jesus, ele se convertia novamente. Você está dizendo que todo dia eu preciso me converter. Então, com o ensino da palavra na EBD, você como professor, você como aluno se dedicando, muitas pessoas vão crer e muitas pessoas vão se converter. Qual é o objetivo da escola bíblica? Fazer com que as pessoas se convertam. A maior agência de ensino que a igreja tem é a escola bíblica dominical. E qual é o objetivo da escola bíblica? Fazer com que as pessoas se convertam. E se nós nos colocarmos à disposição para levar as pessoas a crer em Jesus, nós vamos alcançar nosso objetivo.
Se nós nos colocarmos à disposição para discipular as pessoas, porque a gente pensa assim, que o discipulado, ele é só no momento quando a pessoa está fazendo um curso para o batismo. Não, o discipulado não parou, irmãos. É por isso que a proposta desse treinamento é EBD discipuladora. As senhoras hoje tiveram aula com a professora Juliana, ela estava aqui discipulando vocês. Os senhores hoje tiveram aula com o professor Alisson, o professor Alisson estava discipulando vocês. O discipulado não para, não para. Eu tenho 30 anos de crente, glória a Deus por sua vida, que você tem 30 anos de crente, está firme, mas você não deixa de ser discípulo de Jesus. Eu tenho 10 anos de crente, não tem problema, você pode ter vários anos de crente, mas você não deixa de ser discípulo de Jesus. Então me ajuda nessa manhã, dá uma olhada aí, vê se tem um discípulo de Jesus perto de você, veja aí. Se ele tiver, dá um glória a Deus. Olha, eu estou ouvindo só discípulo lá de cá, não tem discípulo lá de cá não? Aleluia, tem discípulo aí nessa ponta aí? Tem? Será? Glória a Deus, eu creio. Então vamos lá. Sobre essa primeira marca a gente aprende que o crescimento da igreja se dá por causa da mão poderosa do Senhor. Então, sem a mão de Deus, a gente não consegue. Vamos para a segunda marca? Quero mostrar para vocês a segunda marca agora. E a segunda marca se localiza em Atos 11, 25. Pega a Bíblia aí e vamos olhar para isso. Eu quero que você olhe na palavra. Atos 11, 25, nós vamos olhar para a segunda marca da igreja, que está aqui conosco. E a segunda marca diz o seguinte, ó. Atos 11, 25. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. O texto diz isso. Atos 11, 23, melhor dizendo. 11, 25 não, 11, 23. 11, 23 diz assim: este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e se animou, de tal forma que as pessoas permaneceram fiéis ao Senhor de todo o coração. Então, o versículo 23 vai dizer a segunda marca para a gente. Qual é a segunda marca da igreja de Antioquia? Que a igreja era cheia da graça de Deus. Olha que coisa bonita. A igreja tinha a mão do Senhor, mas tem outro detalhe, era uma igreja que era cheia da graça de Deus. E aí tem algo que eu estava ministrando semana passada, em um congresso em São Paulo da Escola Bíblica, e algo que marcou o meu coração, que eu quero dizer para você. Escola Bíblica Dominical também é lugar da presença de Deus. Eu vou repetir para você pegar nessa manhã. Escola Bíblica Dominical, a classe da BD, também é lugar da presença de Deus. Professor da EBD também sente a presença de Deus. Sente ou não sente? Glória a Deus. Professor da EBD também fala em línguas espirituais. Escola Bíblica Dominical também é lugar da graça de Deus. O teu aluno pode sentir a presença de Deus quando você der uma aula. Os alunos também podem glorificar a Deus quando o professor estiver dando aula. Deixa eu ver, deixa eu fazer o teste. Quem veio aqui nessa manhã e trouxe um glória a Deus, coloca ele para fora aí, em nome de Jesus. Você também está em um lugar que você pode adorar a Jesus. Duas coisas eu destaco ali, ó. A igreja era cheia da graça de Deus, presença de Deus. A igreja tinha a presença de Deus, a EBD tem a presença de Deus, e eu acredito que esse lugar também é um lugar da presença de Deus. Outra coisa que você vai ver, a igreja encorajava outras pessoas. Se você ler o 25 que eu li, o Barnabé sai da onde ele estava, que era Antioquia, e vai até Tarso, atrás de Paulo, Saulo, para trazer ele para Antioquia, encorajar. E como é que eu encorajo as pessoas para vir para a EBD? Incentivando. Fulano, eu estou sentindo sua falta aqui na classe, cadê você? Eu estou precisando de você. Chamando, olha, domingo a EBD foi uma bênção, está tendo um curso lá na igreja de EBD discipuladora, o pessoal está aprendendo como é que funciona a EBD, Deus falou na classe, a professora deu uma aula que foi uma bênção, Deus falou comigo. Encoraje as pessoas. Encoraje as pessoas para vir para a EBD. Seja uma pessoa discipuladora, convide, caminhando. Para a gente destacar, você vai ver que aquela igreja era uma igreja que tinha fidelidade na palavra. Quando a igreja, nós lemos isso na leitura bíblica em classe. Quando a igreja é cheia da graça de Deus, ela é fiel à palavra de Deus. Observe Atos 2, 42. Nós lemos aqui hoje, Atos 2, 42.
E eles cresciam de tal maneira que era na doutrina dos apóstolos. Ensino bíblico. Uma escola bíblica é lugar de ensino bíblico. Atos 2,43 diz o seguinte, que a igreja tinha ensino, mas tem um detalhe, a igreja também tem milagres. E aí eu digo para você, escola bíblica dominical também é lugar de ensino da palavra de Deus, pega isso, mas também é lugar de Deus manifestar os seus milagres. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque pode entrar alguém na tua classe que passou por um problema terrível na semana. Pode entrar alguém na tua classe que está sofrendo com depressão ou ansiedade. Pode ter alguém na tua classe que está passando por um problema em casa, mas veio para a IBD para assistir uma aula e para ouvir Deus falar através de você. Você acredita que Deus fala através de sua vida? Sim ou não? Eu creio. E quando você dá lugar para a presença de Deus, ministrando na palavra, as pessoas saem daqui dizendo o seguinte: Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus, eu recebi uma resposta de Deus hoje na classe. Eu de vez em quando eu estou aqui na igreja, daqui a pouco chega um aluno com alguém do lado e diz: ô pastor, aqui está fulano de tal, aceitou Jesus hoje na classe. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Então, isso é um lugar, a gente precisa entender que a escola bíblica também é um lugar de milagre. Pega isso. Para a gente caminhar, na segunda marca você já tem aí essa perspectiva, que a igreja é um local também de culto, na EBD também é um local de culto, de adoração. Você está cultuando a Deus, a gente está dividido em pequenos grupos, mas a gente também está adorando. Terceira marca, olha comigo por favor, Atos 11, 26, agora é Atos 11, 26, olha o que diz o texto. Atos 11, 26 diz o seguinte: e quando encontrou, levou para Antioquia, e assim durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. E em Antioquia, olha esse versículo, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristão. Quando tem ensino, quando tem identidade, quando a gente se envolve na palavra, as pessoas reconhecem você como discípulo de Jesus, como um cristão. E olha que interessante, os líderes da igreja, eles se envolviam, eram comprometidos. Barnabé e Saulo, durante o ano inteiro, parou para ensinar a igreja. Um ano inteiro ensinando a palavra. O que a gente faz aqui na escola bíblica? A gente vem para aprender da palavra. Então você precisa pegar isso. E na cidade de Antioquia, aquela EBD cresceu de tal maneira que a igreja ficou conhecida e apelidada como cristãos, a igreja dos cristãos. Até aqui está dando para entender, irmãos? Vamos caminhar. A terceira marca, ela trabalha exatamente sobre a nossa mensagem cristocêntrica. Quando você dá uma aula na EBD, você não está falando, por exemplo, da teologia da prosperidade. Você não está ministrando, por exemplo, a teologia liberal, mas você está ministrando a teologia de Cristo, a palavra de Cristo. Por exemplo, os jovens estão trabalhando sobre doutrina, tem palavra de Cristo. Aqui nós estamos estudando sobre a eclesiologia, a igreja tem palavra de Cristo. Pré-adolescentes estão estudando sobre a Bíblia, palavra de Cristo. Adolescentes estão estudando sobre a salvação, palavra de Cristo. Você precisa ensinar a mensagem de Cristo. E para a gente concluir, como eu disse para você, que vão ser ministrações rápidas, vamos então para o nosso quarto princípio, e eu quero que você olhe comigo de novo, Atos capítulo 13, Atos 13, versículo 1 ao 3, para a gente ir se capacitando. E na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Olha que característica bonita que tinha na igreja. Tinha profeta e tinha mestre. Outro detalhe que a igreja tinha: a igreja era sensível à voz do Espírito Santo. Pergunto a você, você que está aqui nessa manhã, você é sensível à voz do Espírito Santo? Você tem orado para ser sensível à voz do Espírito Santo?
Você tem buscado uma mensagem do alto para ser sensível à voz de Deus? Eu imagino você no seu trabalho, no dia a dia, na sua correria, nos seus afazeres. Mas quando você está sensível à voz de Deus, na tua correria, você tira um momento para ouvir Deus falar com você. Como é que eu ouço Deus, pastor Jantos? Ouvindo um hino, lembrando de um versículo, meditando, e naquele momento no seu trabalho, na sua correria, você dizendo: Senhor, muito obrigado, glória a Deus. Quantos aqui querem ser sensíveis à voz de Deus? Deus quer fazer isso com você. Então, a igreja de Antioquia, ela tem essa marca. Detalhe, além da igreja ter essa ideia de ser sensível, observa como a igreja de Antioquia era acolhedora. E aí a gente entra já para a conclusão. Por que a igreja precisa ser acolhedora e EBD também? Na igreja tinha profeta e tinha mestre. Não tinha briga entre profeta e mestre, mas andavam juntos. Isso me ensina que a EBD também precisa ser um ambiente de acolhimento. Aqui nós vamos receber diversas pessoas. A EBD é espaço para todo mundo. Há espaço para o aluno falar, há espaço para o aluno tirar uma dúvida. É ou não é? É na EBD que a gente leva as nossas questões, porque num culto de ensino não dá para fazer isso. Na EBD nós recebemos as pessoas. E aí eu peço aos irmãos, quando você vê uma pessoa diferente na sua classe, receba com carinho. Vamos ser uma EBD acolhedora. Vamos abraçar as pessoas. Se a gente vê um novo convertido aqui na igreja, leva para a classe do discipulado. Vamos ensinar a palavra. Se a gente vê uma pessoa que ainda não foi batizada, vamos levar para o discipulado. Se você trouxe o seu vizinho, ele quer conhecer a sua classe, convida ele para a tua classe. É um ambiente acolhedor. E é isso que eu estou orando. Eu estou pedindo a Deus: Deus, levanta alunos na escola bíblica. Eu estou pedindo para o dono da igreja. Eu estou conversando com ele, dizendo: Senhor, desperta pessoas para a escola bíblica dominical. Estou falando com ele, e eu sei que ele vai trazer. Glória a Deus. Tem alguém que acredita nisso? Eu estou dizendo: Senhor, desperta professores para a EBD. Senhor, faz com que a nossa escola bíblica dominical tenha crescimento. E eu acredito que Deus vai colocar no seu coração esse desejo também. E a partir de hoje nós estamos iniciando esse curso. Semana que vem nós vamos ter Santa Ceia. Depois da ceia, na outra semana, nós vamos trazer uma aula aqui para você de como se organiza a parte administrativa da igreja, o que a superintendência, a equipe pastoral faz, o que a secretaria da EBD faz. Depois eu vou ter uma aula só para professor e aluno, como é que monta uma aula da escola bíblica, como é que eu posso dar oportunidade para um aluno. Então tudo isso a gente vai estar trazendo aqui para os irmãos. Eu espero que você seja capacitado por Jesus para isso também, esteja conosco. Isso também vai ser gravado para os irmãos poderem estar participando. E concluindo, a gente apresenta aqui essas marcas da igreja de Antioquia como um padrão para a gente aprender princípios aí, para a gente poder crescer. Uma igreja que tem a graça de Deus, uma igreja que é um ambiente acolhedor, uma igreja que abraça as pessoas, e nós precisamos desses princípios. Aquela moça bonita ali, você já conhece, né? Você já conhece, é Késia, que sempre está comigo, sempre me ajudando. Hoje não pôde vir, que ela está resolvendo a questão de matrícula de alunos do curso básico, mas graças a Deus, Deus tem abençoado aí essa área do ensino, e eu acredito que Deus vai fazer grandes coisas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vocês gostaram desse primeiro momento, dessa primeira mensagem? Amém? Glória a Deus. Isso vai ser bom para a gente equipar a nossa igreja, viu? Para nós equiparmos a nossa igreja. Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus, e domingo que vem eu te convido para estar aqui, Santa Ceia, vai ter EBD normal, você vai estar conosco em nome de Jesus, na Santa Ceia. No outro domingo nós vamos iniciar mais uma aula aqui para você, são aulas rápidas. Olha só, terminei 11 horas, não passei do tempo, vai te ajudar a entender a escola bíblica dominical. Vamos melhorar a nossa escola. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. A
Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.